Os inimigos do cristão, é a respeito disso que nós iremos falar hoje na lição 5, a lição que tem aí com o tema da revista do segundo trimestre, a carreira que nos está proposta, uma revista sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes, né? E nessa lição 5, ele nos mostra, totalmente baseado em versículos bíblicos, né? Totalmente baseado na palavra de Deus, quais são os inimigos de quem escolhe caminhar com Cristo e como vencer. O meu nome é Leia Lima, né? Seja muito bem-vinda aqui ao canal de Missões em Cristo. Eu sou professora da EBD, da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos da Igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de São Felipe, Bahia. O texto áureo da nossa lição fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, e os versículos 25 e o 26. A nossa verdade prática, ela fala assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Né? Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Quais são eles? O diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Ainda que tenhamos inimigos para poder ter que lutar na caminhada, o importante é que quando estamos em Cristo, com Cristo, somos mais que vencedores. Essa lição ela será apresentada no dia 5 de maio, perdão, no dia 5 de maio, né? Será no próximo domingo. Tem pessoas aí que têm a EBD aos domingos pela manhã, tem pessoas que têm outros dias, fica de acordo, né? Como fica melhor aí na sua igreja. Mas é importante que a EBD, ela não pode deixar de ser feita, né? E a nossa leitura em classe que será exibida vai ser no livro de Romanos, no capítulo 6, os versículos de 11 a 14, e também em 1 João, no capítulo 2, do 15 ao 17. A nossa lição ela tem uma palavra-chave, né, para poder abordar o assunto. A palavra-chave para poder estar aí abordando qual é o assunto, que é inimigos. A nossa lição ela está aí dividida em 3 tópicos, né, sendo o primeiro tópico o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. O segundo inimigo do cristão, né, na caminhada, que é a carne. E o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. Então, são esses 3 que a maneira que o inimigo investe para poder atrapalhar aquele que escolhe fazer uma caminhada com Cristo. Sabemos que o inimigo ele investe alto na vida daqueles que aceitam a Jesus. Na verdade, ele investe alto em qualquer vida, principalmente nas pessoas que um dia decidiram aceitar a Jesus como seu Salvador. E vai encontrar aí algumas pelejas, né, na caminhada, algumas guerras, vai ser enfrentada aí na vida da pessoa. No entanto, não podemos de forma alguma deixar ser balançado com as situações, né, que acontecem na nossa vida, porque conhecemos o Senhor Jesus e temos a certeza da sua presença na nossa vida. Temos aí o nosso querido Deus, que enviou o seu Filho para poder morrer por nós na dura cruz do Calvário, e o nosso Jesus, que enviou aí o Espírito Santo para poder dizer que estar conosco na caminhada em qualquer situação. Mas para isso, a palavra de Deus nos ensina algo muito importante na nossa caminhada, que devemos sujeitar-se a Cristo, né? Está na dispensação de Cristo, dispensação de Deus, para poder vencer o inimigo, né? Então, no momento em que a gente entrega a nossa vida, devemos saber que abrir mão de nós mesmos é o primeiro passo para poder mostrar para o inimigo que a nossa vida está sendo caminhada, sustentada, regida por esse Deus maravilhoso, né? Então, vamos lá. No primeiro tópico, aqui da nossa lição, que vai falar o primeiro inimigo cristão,
o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. E nós sabemos o quanto o inimigo investiu, né, lá em Gênesis para poder destruir aquilo que Deus criou, para poder trazer aí uma banalização, uma irresponsabilidade, né? Mostrar que não valeu a pena a criação do homem, mas tudo que Deus faz com perfeição. Ele faz exatamente já deixando lá na frente o futuro totalmente preparado, arrumado. Porém, Deus faz com que tudo na vida passe por um percurso. Adão e Eva eram seres humanos perfeitos, né, na sua total visão, né, no seu sentimento puro, limpo. Porém, a serpente veio para poder mostrar a Eva que ela poderia ser melhor ainda. E é quando percebemos que a astúcia do inimigo está sempre pronta para poder destruir para aqueles que querem ser mais, que querem ir além, que querem chegar em lugares que não deveria chegar, porque o nosso Deus, ele permite que a nossa caminhada seja só até onde ele quer, né? Mais do que isso, não tem o porquê. Tudo é com o querer, permissão, né, do nosso Deus. Então é aonde veio a queda do homem. E o pastor Osiel, ele mostra aí nesse primeiro tópico que o diabo, ele é real, né? A palavra de Deus, ela não é mentirosa, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela mostra pra gente a sua excelência, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela está em movimento. E nós podemos ver a maneira que o inimigo trabalha, né, para poder querer distorcer a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela jamais será distorcida, porque essa palavra, ela está em movimento há mais de 2000 anos, e o homem, por mais que tente modificar, né, para poder trazer dentro do seu querer, dos seus conformes, o nosso Deus, ele mantém aquilo que ele falou, né, aquilo que ele revelou, quis mostrar para nós, através da sua palavra, a astuta do inimigo para poder destruir vidas. Então, desde Gênesis, né, passando aí por vários livros da palavra de Deus, podemos ver as ações do inimigo, querendo mostrar, né, utilizando o próprio Satanás, querendo utilizar a palavra de Deus para poder entrar em contradição com aquilo que Deus criou. Mas sabemos da perfeição, né, do nosso Deus, que ele não faz, não trabalha sem mostrar a sua excelência. Não é verdade? Aqui no segundo ponto do primeiro tópico, né, que fala a descrição de Satanás. A palavra de Deus mostra para nós que assim como Deus é real, Satanás também é. Ele era um ser angelical dos querubins, sendo o mais exaltado entre eles. Satanás possui poderes, porém suas ações são limitadas. Mas Satanás é visto como o Deus desses séculos por causa da ausência, né, de Deus na vida das pessoas, por causa da ausência de Deus na humanidade. Aqui nesse primeiro tópico da lição, a gente vê que o inimigo, ele tem personalidades, né? Então ele é um ser real. Então quais são as personalidades que o inimigo tem? Ele tem a inteligência, né? Ele analisa as situações para poder trabalhar, né? Para poder estar investindo na vida das pessoas da maneira que vai investir, né? Então ele é astuto. Passamos aí no ano de 2022 por uma lição também que foi muito interessante, falando aí das sutilezas do inimigo, a maneira que ele age, né, no mundo de hoje. Então ele tem inteligência, né, tem raiva, tem um sentimento da raiva, possui o sentimento da raiva, né, tem desejos, né, tem desejos, tem as vontades, tem a vontade própria, né, tem a vontade própria que ele mesmo mostra o que quer, como será feito, né? Então é uma identidade que é criada nessa pessoa. E essa identidade, precisamos saber que existe também nomes, né, que a própria palavra de Deus, como o pastor Ziel
Gomes trouxe aí, com várias referências bíblicas, falando das identidades, né, que o inimigo tem. E quais são essas identidades? Né? Conhecido como serpente, refere-se à sua sagacidade e astúcia, né? Ele também é conhecido como Satanás, adversário ou opositor. Também conhecido como o diabo, é o acusador, né? Que aponta as pessoas para poder trazer dores na sua alma. Maligno, ele revela seu caráter, ele mostra quem ele é. Dragão vermelho revela sua velocidade, né? É um bicho feroz, né? Tentador, ação tentadora no campo da mente e da imoralidade, né? Também enganador, Beelzebul, chefe dos demônios, né? É também Belial, pessoa má, sem valor, cruel. Então, todos esses nomes com referência bíblica que o pastor Ziel trouxe, mostrando para nós o quanto é maligno, o quanto é mal. Né? Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa, destruidora do nosso inimigo. Os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Né? Então, se ele odeia o nosso Deus, ele odeia também o que Deus criou. E que Deus criou o quê? O ser humano. Então, ele não quer o bem de ninguém na face da terra. O plano do inimigo, como a própria palavra de Deus já nos diz, veio para poder matar, roubar e destruir. Né? Usa todas as suas artimanhas, todas as suas sutilezas para poder enganar o homem, mas no final é morte, é traiçoeiro. Né? O segundo tópico, quem é o segundo inimigo nessa caminhada que o cristão está? O segundo inimigo é a carne, né? Quando os desejos da carne são atendidos, desobedecendo a Deus, ela vai fazer o que o livro de Gálatas 5:9 ao 21 mostra, né? E isso está na sua totalidade da natureza humana pecaminosa. Pode produzir sem a presença do Espírito Santo. Nós não precisamos aprender a errar. O ser humano ele já tem uma grande facilidade de errar, né? Porque já vem aí da natureza humana o pecado. Mas para poder a gente aprender o que é bom, saber o que é bom, a gente vai aprender, né, pela palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, se torna aí impossível, né, sermos melhor, estar adquirindo aí os frutos do Espírito Santo. Lá em Efésios 6:12, né, a palavra de Deus vai falar assim: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Né? Então, a presença do Espírito Santo é que vai nos orientar no mundo espiritual como é a maneira que Satanás trabalha e ele vai nos orientar, nos ensinar, né, nos conduzir nessa caminhada, porque quem consegue ver, quem vai lutar por nós é o nosso Deus, porque a palavra de Deus lá no Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos para poder guardar, proteger todos aqueles que o buscam, né? É necessário buscar ao Senhor. Lá em Pedro, também, 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo 8, vai falar assim: sede sóbrios, tenha consciência, né? Traga a mente para uma realidade, né? Vigiai, o vosso adversário, quem é o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Né? Como é que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando a oportunidade de nos destruir? Por que ele faz isso? Porque ele olha onde é que está a nossa fraqueza. O ser humano precisa saber, se conhecer, aonde é que se encontra a sua fraqueza.
O ser humano ele não pode se tapear, fingir que não se conhece e não sabe. É necessário a gente parar, pensar e perguntar, fazer perguntas para nós mesmos a respeito da nossa vida. Reconhecer a fragilidade, né, que temos, porque não todos nós seres humanos somos frágeis em alguma área. E geralmente é nessa área que o inimigo investe para poder destruir as vidas. Mas quando temos, né, aí o nosso Deus para poder nos direcionar, reconhecendo a nossa falha, o nosso Deus vai entrar em ação e vai repreender essa astúcia, nessa armadilha maligna do inimigo querer nos destruir através do nosso ponto fraco. Por isso que a palavra de Deus diz, ele deixa bem claro para Paulo que a graça dele o basta, né? É suficiente na vida de Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas riquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Então, essas foram as palavras de Paulo quando ele pediu a Deus para poder entrar com providência em algo que o incomodava. E Jesus chegou para ele e disse: Paulo, o que te basta é a minha graça, é a minha presença. Eu estou vendo aonde está a tua fraqueza. Para poder vencer o inimigo, é necessário, né, se sujeitar a Cristo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, porque só assim a gente consegue vencer esse inimigo que é o ser humano, né? Que é a natureza humana que habita dentro de nós. Em Tiago 4, também no versículo 7, vai falar assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, para poder resistir ao inimigo, né, a Satanás, é necessário se sujeitar, aceitar, ser entregue, né, a esse Deus maravilhoso. Sem isso, não há condições de vencer as estratégias, as astúcias, né, do inimigo, porque a nossa luta não é só contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, né? Mas Deus é fiel. E aqui no terceiro tópico mostra também quem é o terceiro inimigo, né, daquele que escolhe caminhar com Cristo. Quem é o terceiro inimigo? É o mundo, né? O mundo é o terceiro inimigo daquele que quer caminhar com Cristo. O pastor Ziel Gomes deixa bem específico, com base bíblica, né, mostrando a atuação maligna que acontece no mundo. Todos eles são de comportamento independentes, mostrando aí o que é os frutos das coisas perversa, ruim, né, trapaceira, que o inimigo age na face da terra. O ser humano é atraído pelo que o mundo lhe oferece, e o que o mundo sempre irá oferecer é um bem-estar, né? É um falso bem-estar, é por um tempo determinado. Deus tem coisas boas para poder dar para os seus. No entanto, que esteja, né, com Deus, com Ele, caminhando com Ele, porque o inimigo ele dá e ele vai pedir também as contas, mas o nosso Deus, quando estamos na presença dele, ele dá aquilo que ele acha por bem, mas acima de tudo, o que ele tem para você é uma paz eterna, é a salvação que ele tem para a sua vida. Aqui nesse tópico, né, no tópico 3, o terceiro tópico, a gente vai ver a concupiscência da carne, né? Tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. O quanto o ser humano se engana, né, com a sua aparência. Muitas vezes as pessoas investem tanto na sua aparência e se torna tão cru, tão vazio por dentro, né? Eu sempre vejo aí algumas pessoas dando seus depoimentos mostrando o vazio que há na sua alma, né? Que não consegue ser preenchido por nada, porque o nosso próprio Deus, o Criador da vida, ele deixou especificamente um lugar que precisa ser preenchido só pela presença de Deus. Nada na terra tem condições de trazer esse preenchimento
para a alma da pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas correm tanto atrás, né, de se desenvolver, né, de buscar conhecimentos, né, para poder estar sempre crescendo, crescendo, visando sempre um topo. E esse topo percebe que quando chega lá, não preencheu, não deu aquilo que tanto almejou. Por quê? Porque isso que pode dar é só Deus, né? Isso é o inimigo do mundo que engana as pessoas, achando que pode chegar a essa perfeição de sentimento, né, com conquistas na Terra. E isso nunca vai acontecer se não buscar esse preenchimento em Deus, né? A concupiscência dos olhos, o quanto as pessoas, né, o ser humano é decepcionado. Por quê? Porque os olhos passam uma mensagem e essa mensagem o engana, essa mensagem ela vai para a mente, né? Isso é tanto os olhos quanto o ouvir. O ser humano gosta de ser alimentado, né, com coisas boas, do ouvir, dos olhos contemplar, e na verdade está sendo enganado, porque não percebe as coisas na sua essência. E as coisas na vida têm a sua essência. As coisas não funcionam dessa forma. O quanto o inimigo vê, né, que não há uma proteção na sua vida, na sua alma, né, para poder não ser enganado nesse mundo. E outra situação, né, aqui finalizando, que é a soberba da vida. Isso a gente vê que acontece geral. Infelizmente, a gente pode ver isso até no meio das pessoas que se dizem cristão, que busca aí por um status, né, por um crescimento, por uma vanglória, quer ser adorado, né? A soberba começa a ocupar o seu coração, né? Fazendo aí com que tudo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, começa a achar que não foi por permissão de Deus, né? Começa a enxergar a sua vida como um verdadeiro Deus, né? Quer ser glorificado, quer ser honrado, né? Quer ser destaque, quer chegar no topo, quer dizer, conquistei através dos meus esforços, mas a palavra de Deus diz que não cai uma folha se ele não permitir, que ele sabe até quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Olha que tremendo isso. E o ser humano permite que o egoísmo, a soberba, ocupe aí a sua alma e acaba achando que tudo que conquistou foi mérito, né? Foi merecedor, né? Então acha que criou aí praticamente um terço da terra, mas na verdade nada é. Chegará naquele dia que o nosso Deus irá perguntar, né? Quem és tu? E aí vai querer fazer uma lista para poder dizer: em teu nome fiz e aconteci. E Deus não o reconhecerá. Por quê? Porque não se sujeitou a Cristo, né? Porque no momento que não se sujeita, se encontra aí como presa fácil para poder estar na presença do inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo investe aí nas vidas é na soberba, no egoísmo, né? Acaba agindo de uma forma sutil no engrandecimento da natureza humana, né? A sua personalidade acaba sendo muito bem trabalhada e enganando o próprio homem, né? Porque crescer com Cristo é o contrário, crescer com Cristo é diminuir. Então, se não se diminui, né? Se não se entrega, se não abre mão de si mesma com Cristo, essa pessoa ainda não cresceu, né? Ainda não aprendeu o que é crescer em Cristo. Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas, né? Que possamos a cada dia buscar aquilo que Deus deseja, né? Que sejamos, mas para tudo para honra e glória do seu nome. Deus tem um grande plano para os seus, que é fazer com que venhamos conquistar vidas para Ele, né? Através do nosso falar, através da nossa caminhada, mostrar para as pessoas que ainda se encontra aí sendo enganado
pelo inimigo, o quanto vale a pena se sujeitar, né, a Cristo e se entregar a Ele, porque só assim o inimigo fugirá de vós. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Te aguardo aqui na próxima lição, lição 6, em nome de Jesus.